Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma reunião que aconteceu de Jesus e dos discípulos num local chamado Cesareia de Filipe. Essa passagem ela é narrada nos 3 evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, e nós utilizaremos o texto de Mateus porque ele está mais detalhado que os demais. Começa lá no capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurados és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi revelado isso pela carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, esse primeiro trecho dessa passagem, ele traz muita reflexão e nós vamos tentar aprofundar um pouco mais no detalhe. Primeira coisa que nos chama a atenção é que essa passagem ela aconteceu numa região diferente. Eles, durante pelo menos 2 dias, fizeram uma viagem ao extremo norte. Aqui era a região, que Jesus costumava ficar, subindo aqui pelo Rio Jordão. E essa é uma região que possui um dos rios que formam o Rio Jordão. E ela é muito verde, tem muita água, é uma região muito bela. Até hoje nós podemos encontrar na internet fotos maravilhosas desse local que é conhecido como Banias. E Jesus, então, ele retira para essa região e os seus discípulos. Isso demonstra uma importância dessa reunião que eles tiveram. Eles saíram da rotina, foram para um lugar belíssimo para poder tratar, para poder conversar sobre coisas de grande importância que nós veremos aqui. Bom, agora nós vamos detalhar um pouco mais. Primeiro momento, Jesus pergunta qual que é a opinião do povo, como que o povo definiria Jesus, o papel de Jesus. E aí, o que os discípulos respondem? Olha, algumas pessoas estão dizendo que o Senhor é João o Batista, outras Elias, outras Jeremias ou um dos profetas. Só para nós relembrarmos aqui, cada um destes, João, ele batizou Jesus lá no Rio Jordão, mas ele foi assassinado. E isso a gente encontra lá no capítulo 14 de Mateus, falando mais detalhes sobre a morte dele. Elias, nós encontramos referência no livro de Malaquias, que vai falar que Elias ele voltaria para poder preparar o povo de Israel para receber o Messias, ou Cristo. Jeremias, ele também tem uma alusão no livro de Macabeus, que fala que ele voltaria para indicar o local em que ele mesmo escondeu objetos sagrados, a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Então ele voltaria para indicar o local que só ele conhecia desses objetos que eram muito importantes. E também as pessoas falavam que Jesus seria um dos antigos profetas. São vários, nós não temos aqui como saber qual deles. Então, essa era a opinião das pessoas acerca de Jesus. As pessoas, até esse momento dessa reunião, ainda não tinham noção da missão que o Cristo estava desempenhando. E aí, no segundo momento, Jesus então estende essa pergunta aos seus discípulos, aos próprios discípulos. Quem que era ele? E Pedro, então, ele vai falar.
E Pedro fala o seguinte: tu és o Cristo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. O Filho do Deus vivo. E Pedro acerta. Então, a palavra Cristo, né, ela vem lá do grego, que pode ser traduzida como ungido ou Messias, significa o escolhido para uma missão. E qual que é essa missão do Cristo? Qual que é essa missão que Jesus desempenhou? Levar ao povo israelita num primeiro momento, mas depois a todos os gentios, a todo mundo, né? E Paulo fez um papel importante nisso, a palavra de Deus. Então, Jesus traz uma mensagem de Deus para todos os homens. E mais do que isso, ele vivencia, ele demonstra, ele pratica essa mensagem. Então, aqui coloca, né, a principal missão do Cristo na Terra. Foi trazer a palavra, o entendimento, as leis morais de Deus para todos os homens. A questão do perdão, a questão das virtudes, tudo isso que a gente encontra no Evangelho, né, no aspecto moral e na vivência de Jesus, é a missão principal dele. E Pedro sabe disso, ele foi inspirado, né? Aqui fala, olha, foi não as coisas do mundo, não foi a carne nem o sangue, não foi Jesus que disse isso, mas sim ele foi inspirado pelo Pai a entender o papel do Cristo na Terra. Muito bem, a partir desse momento, então, que fica claro para os discípulos qual que era o papel de Jesus aqui na Terra, do Cristo, ele começa a preparar os discípulos, a mostrar que aconteceriam coisas ruins. Então lá em Mateus 21, 23, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer, sofrer muitas coisas pelas mãos dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ser levantado ou ressuscitado ao terceiro dia. E aí, olha que interessante, Pedro, que outrora fora a pessoa inspirada por Deus a trazer aquela resposta, nesse momento Pedro tem uma outra atitude. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E aí Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás, Satanás. E essa palavra aqui, ela está no sentido de adversário. Por que adversário? Porque Jesus tinha uma missão messiânica, que era de trazer a palavra de Deus para a terra. E aí Pedro, através, né, da vaidade, do orgulho, da ambição, ele começa a colocar a sua opinião que iria contra a missão que o Cristo deveria desempenhar. Né? Jesus teve toda a humildade, a renúncia da própria vida, a submissão, e nós temos várias passagens que nos relatam isso, desse alto sacrifício que ele fez por amor a todos nós. Né? Então Pedro, nesse momento, ele inverte, ele se torna um adversário, e Jesus chama a atenção dele, mostrando que não só Pedro, mas todos os outros discípulos ainda tinham uma grande instabilidade, eles tinham momentos de alto e baixo, né? E aí ele fala assim, que me serves de escândalo. E aqui é muito interessante, porque a palavra utilizada é no sentido de um objeto que causa tropeço, uma pedra que causa tropeço. Então há um jogo de palavras, porque num versículo anterior ele fala sobre a pedra, né? Eu nem detalhei esse versículo, porque tem algumas polêmicas, mas ele fala sobre Pedro como pedra. E aqui ele usa também uma palavra de uma pedra que causa tropeço, né? Há um trocadilho.
E aí ele continua, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Então Pedro ainda ele não estava, e nenhum dos discípulos, pleno da missão do Cristo, e que a mensagem dele também é de entrega, de submissão. Mas depois desse versículo 23, Jesus vai voltar nesse assunto com os discípulos, explicando que ele fala sobre quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á, etc. Então essa é uma passagem muito importante que eu diria que é um marco na história em que Jesus chama seus discípulos para um local mais afastado, longe da sua rotina, e que ele traz então qual que é a sua missão e prepara eles para o que havia de acontecer. Até esse momento, inclusive alguns discípulos, mesmo depois desse momento, eles não compreenderam que a missão de Jesus seria essa, né, de trazer as palavras. Eles ainda acreditavam que seria um reino físico, material, de grande poder, de grande extensão. Mas aqui Jesus deixa muito claro qual que era a missão e qual que era o objetivo dele nesse tempo que ele passou conosco. Bom, é legal vocês depois lerem essa passagem nos demais versículos. Existe alguma variação, mas é um momento muito importante na vida deles e com certeza isso foi fundamental na preparação para o que iria acontecer em breve. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.